Fala galera, voltamos aqui, vamos dar prosseguimento. A gente estava falando do devido processo legal, né? Falamos de provas ilícitas e queria falar sobre um princípio que deriva do princípio do devido processo legal, que é o princípio do contraditório e da ampla defesa, né? Muitas vezes você já ouviu falar desse princípio, na verdade desses dois princípios, só que doutrinariamente muita gente até fala como se fosse um princípio só, né? Assim como fala do direito administrativo e você escuta falando assim, o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, né? E aí, o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade é um princípio só? Na verdade, são dois princípios, né? Então, primeiro a gente tem um conceito do princípio do contraditório e o princípio da ampla defesa. Quando a gente fala em princípio do contraditório, significa dizer que é a possibilidade, é o direito que a pessoa tem, né, do indivíduo, de tomar conhecimento sobre os fatos narrados, né, e contradizer o que uma das partes alega. Isso é o princípio do contraditório, tá? Só que aí você pensa assim, poxa, mas eu ter ciência daquilo que está sendo questionado contra mim é o princípio da ampla defesa, não é? Porque para eu poder me defender, eu tenho que ter ciência do que estão me acusando, não é? Então, na verdade, tem doutrinadores que falam que o contraditório, na verdade, ele está enraizado à ampla defesa, ele está vinculado à ampla defesa. E eu também entendo assim, claro, o princípio da ampla defesa é um princípio maior, né? Tanto é que é ampla defesa, e o contraditório ele estaria ali vinculado em parte à ampla defesa. Só que o contraditório ele tem outros segmentos. Por quê? Porque você contradizer o que a parte alega, claro, é o seu direito de defender, né? Só que você pode utilizar ou não é? Você pode chegar e falar, não, a parte realmente, o que ele está falando, ele está alegando, realmente é tudo isso que ele falou, está coberto de razão. Você exerceu o seu contraditório? Não. Mas sua defesa, a sua ampla defesa, você vai ter direito sempre, não é? Então são duas coisas separadas. O réu ele tem direito a se defender, a pessoa que está sendo processada tem o seu direito de defesa, tá? Então vamos lá. E aí a gente tem, no inciso 55, aos litigantes. Litigantes são as pessoas que estão em litígio, estão em conflito, né, no poder judiciário ou no processo administrativo. Então a gente tem os processos administrativos tributários, né, fiscais, processos administrativos disciplinares, por exemplo, né? Então, aos litigantes em processo judicial ou administrativo e os acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, né? Só que aqui eu queria pedir duas súmulas vinculantes que são importantíssimos para a tua prova. Primeiro, a súmula vinculante número 21, que ela fala assim, é inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévio de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo. Então é como se falasse assim, se eu tenho um processo administrativo e eu julguei, e obviamente foi uma sentença que foi lhe desfavorável, nesse caso você pode ingressar com recurso, mas para você entrar com recurso você tem que pagar. Então olha aqui, é inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévio de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo, né? Porque isso ofende a ampla defesa, galera. Isso acaba o direito material da sociedade sendo ofendido. Por quê? Como assim? Porque, na verdade, só vai poder entrar com recurso quem tem o quê? Dinheiro. Então, isso daqui acaba criando uma regra censitária. Lembra do que o voto censitário era somente para quem tem dinheiro para a possibilidade de votar, somente quem tem renda, bens? É o mesmo conceito aqui, tá? E isso tem que acabar. E a súmula vinculante número 5, que vira e mexe cai em prova. Por quê, galera? Porque ela trata de uma matéria tanto do direito constitucional quanto do direito administrativo.
Por quê? A gente tem os litigantes em um processo administrativo. E a gente pensa no processo administrativo disciplinar, que pode gerar uma advertência, uma suspensão, até mesmo uma demissão do servidor público, não é? Então ele pode ser demitido? Pode. Poxa, ele vai perder o cargo, ele é um servidor estável. Então, nesse caso, no processo administrativo, ele está em litígio. E é assegurado a ampla defesa e o contraditório. Sim, seja no processo judicial ou administrativo. Aí vem a pergunta na hora da prova. Ele tem que estar com o advogado nos processos administrativos disciplinares? E aí o que entendeu? Muito tempo atrás o STJ falou que tinha que ter advogado. E o STF falou que não precisa ter. Então o STF editou a súmula vinculante número 5. A súmula vinculante número 5, que está aí na tela, ó, a falta de defesa técnica. O que é defesa técnica? Advogado. A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição, tá? Significa dizer o quê? Que a falta de advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a ampla defesa, tá? E aí a gente tem que observar, embora nos processos administrativos disciplinares não exija a presença do advogado, é direito da pessoa, do servidor que está sendo processado, o seu direito de defesa? Sim. Ele não necessariamente precisa ter um advogado, mas ele tem o direito de se defender, né? Então a administração pública dentro do processo vai ter o seu direito de defesa. Perfeito? Tranquilo? Beleza, falando também já de provas ilícitas, presunção da inocência, né? Isso daqui é um tema muito debatido. Por quê? Porque o STF fez muita mutação constitucional sobre esse tema. Tivemos votação lá em 2013, 2015, 2019. Por quê? Porque esse inciso, ele fala assim, olha só, primeiro, a presunção da inocência é uma garantia constitucional exatamente ligada ao processo, né? Então significa dizer que aquela pessoa, ela está sendo protegida enquanto, né, o processo contra ela está correndo. Então significa dizer que a Constituição mesmo, ela já protegeu a pessoa de somente ser processada, ser julgada, condenada, e aí sim recolhida à prisão, né? Então, somente após o trânsito em julgado. Então, olha aí, o inciso 57, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Isso daí é chamado de princípio da presunção da inocência. Mas vamos lá, ó. Segundo o STF, não viola o postulado da presunção da inocência, regra legal, que determina a exclusão de oficial da polícia de qualquer quadro de acesso à promoção por ter sido denunciado em processo criminal enquanto a sentença não transitar em julgado. O que a gente está vendo aqui? Primeiro, ele falou assim, ó, o oficial de justiça, ele tem um quadro dele de promoção, mas ele está respondendo a um processo administrativo disciplinar, né? Então, nesse caso, foi denunciado, é um processo criminal aqui no caso, um processo criminal. Ele pode ser excluído dessa lista de acesso à promoção? Pode. Não viola o postulado da presunção da inocência, regra legal, que determina a exclusão de oficial da Polícia Militar. Então, ó, regra legal que determina a exclusão de oficial, exclui ele não de possivelmente ser promovido em nenhuma mais hipótese, mas exclui ele, enquanto está respondendo esse processo criminal, de entrar nessa lista de promoção. Perfeito? Segundo, viola o princípio constitucional da presunção da inocência a exclusão de candidato de concurso público que responde a inquérito, ação penal, sem trânsito em julgado da sentença condenatória. Então, olha aqui, né? Porque a gente tem casos já, o cara lá, um determinado indivíduo agrediu uma mulher, agrediu a namorada, né? E aí, com isso, foi fazer o concurso da polícia, né? Porque a gente às vezes escuta esses casos assim. Se não transitou em julgado, ele pode até fazer. É claro que
viola o princípio constitucional da presunção da inocência, previsto no artigo 5º, a exclusão de candidato de concurso público que responde a inquérito ou ação penal transitada de julgado de sentença condenatória. Isso daí foi em 2008, tá? E a execução provisória, agora vamos ver essa de 2016, ó. A execução provisória de acórdão penal condenatório proferida em julgamento de apelação, ainda que sujeita a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção da inocência. Esse é o entendimento do plenário, que por maioria denegou a ordem de habeas corpus que visava a desconstituição de acórdão em sede de apelação que determinara a imediata prisão do paciente por força de sentença condenatória de primeiro grau. A Corte destacou, outro assim, que com relação à previsão constitucional da presunção de não culpabilidade, ter-se-á de considerá-la na sinalização do instituto jurídico ou o desenho de garantia institucional, sendo possível o estabelecimento de determinados limites. Assim, a execução da pena, na pendência de recursos de natureza extraordinária, não comprometeria um núcleo essencial do pressuposto da não culpabilidade, na medida em que o acusado tivesse sido tratado como inocente no curso de todo o processo ordinário criminal, observados os direitos e garantias a ele inerentes, bem como respeitadas as regras probatórias e o modelo de acusatório atual. O que a gente tem? O STF debateu muito sobre essa presunção da inocência, né? E a gente, claro, já teve casos aí, exemplos clássicos, até do atual presidente agora, né, o Luiz Inácio Lula da Silva, ele foi condenado, né, na primeira instância. Aqui eu não estou entrando em mérito político, tá? Pelo amor de Deus, aqui o mérito é meramente jurídico para a gente estudar, né? E aí eu estou pegando como exemplo ele, que ele foi julgado na primeira instância, né, pelo juiz, até na época o juiz Sérgio Moro, e aí em segunda instância foi para o Tribunal Regional Federal do Paraná. E aí foi questionado que após a decisão em segundo grau, ele poderia já ser preso. Porque o STF, antes, ele falava assim, já pode ser executada a pena após a decisão de um tribunal. Não exigia o trânsito em julgado. E aí, depois de um tempo, o STF mudou essa opinião. E aí ele mudou o pensamento e hoje só podemos ter a execução da pena após o trânsito em julgado, tá? Perfeito? Só isso que eu quero que vocês entendam na hora da prova, beleza? Outra situação em relação ao preso, galera. Primeiro, a prisão, porque eu peguei a tinta branca, não precisa não, volta aqui. Em relação à prisão. A prisão ofende o direito básico à liberdade, o ir e vir do indivíduo, né? A nossa Constituição coloca como regra geral a vedação à prisão. Em regra geral, ele não é preso. A regra geral é a possibilidade de outra penalidade sem ser a reclusão ou detenção, né? Privação ou restrição da liberdade. Só que aí a gente tem casos que vão ser excepcionalidades. Por exemplo, o inciso 61 fala que ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. Então a regra da prisão na esfera civil ou é ordem judicial ou é flagrante delito, não é? Então ninguém será preso senão a regra ninguém será preso, salvo flagrante delito ou ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, princípio do juiz natural, né? Tanto é que a gente estuda, ninguém será processado nem sentenciado senão pelo juiz competente, né? Então, ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Obviamente, quem pode prender é a autoridade competente do teu processo, não é? Salvo nos casos. Tem exceção da exceção? Porque essa exceção da exceção é voltada para os militares. Os militares no caso de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Então, o militar, por exemplo, que não fez a barba direito, não chegou atrasado na jornada de trabalho do Natal, entre o Natal e o Ano Novo, feriadão, ele vai preso, né? Então, muitas dessas situações são prisões na esfera administrativa,
que vão ser aplicadas para o militar, né? E a prisão de qualquer pessoa onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente, à família do preso ou à pessoa por ele indicada. E, claro, é assegurado ao preso também o direito ao silêncio, né? Então, a gente tem exatamente essa privação, né? Essa restrição da regra do direito à liberdade, perfeito? O preso será informado de seus direitos, entre os quais permanecer calado, sendo assegurada a assistência da família e do advogado, né? O preso tem direito ao famoso direito ao silêncio, né? De não produzir provas contra si. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Muitas das vezes, né, ocorre lá, ele prendeu uma pessoa, quando vai ver o irmão gêmeo, é uma pessoa que não tinha nada a ver com o processo, né? Então, tem esse caso, tem esses casos excepcionais. Isso, obviamente, é o direito do preso, né? Ninguém será levado à prisão nela mantido quando a lei admitir liberdade provisória com ou sem fiança, né? E, o STF fala que o preso tem direito de ser informado a respeito dessa garantia constitucional, direito ao silêncio, né, de permanecer calado, sob pena de nulidade absoluta do seu interrogatório, perfeito? E eu queria lembrar também para vocês uma súmula, que é a súmula vinculante número 11, ela tem que estar no sangue, galera. Só é lícito o uso de algemas, então olha aqui, a utilização de algemas, né, para os presos. E isso daí é um tema bem interessante, tem que tomar cuidado com isso na hora da prova, que fala que somente pode ser utilizado algemas quando... Então, só é lícito, então em regra, é proibido utilizar algemas. Só é lícito o uso de algemas em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou perigo, né, à integridade física própria ou alheia. Então, muitas das vezes você vê ali falando assim, PRF, já ouviram falar? Mnemônico para cair na tua prova, PRF. Por quê? É a exceção da utilização, da vedação do uso de algemas. Porque aí você vai ver, pode ser usado algemas quando foi P, que na verdade, a gente fala no caso de resistência, fundado de receio de fuga ou perigo, né? Então, PRF é perigo, resistência ou fuga, né? Perigo à integridade física própria ou alheia, né? Do preso ou por terceiros, justificada a excepcionalidade, então tem que justificar a excepcionalidade por escrito, sobre pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente, ou da autoridade e nulidade da prisão, ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Perfeito, galera? Tranquilo? Maravilha, então. Vamos continuar, mas aqui eu tenho que falar uma coisinha para vocês. Gente, cuidado na hora da prova. Por quê? Porque muita gente fala assim, a prisão é somente na esfera penal. Se vier isso na hora da prova, tá errado. A gente tem possibilidade de prisão na esfera civil, tá? E cai em prova? Cai. E você tem que estar ligado nisso. Por quê? Porque isso daqui é embaçado. Isso daqui também sofreu uma mutação constitucional. Tá na Constituição, mas a interpretação dela foi modificada. Não haverá prisão civil por dívida. Já na esfera penal, a gente cria a prisão porque ele cometeu um crime. Na esfera civil, é porque gerou uma dívida, não é? Na esfera penal, é a parte ruim e na esfera civil, a parte boa, não é? Eu até brinco falando assim, na esfera penal, busca a prisão do cara, na esfera civil, busca a reparação de danos, né? Direito penal é crime, direito civil é dinheiro, não é? E aí, o que vocês têm que observar, galera? Na hora da prova, a Constituição só deu as possibilidades de exceção de prisão na esfera civil. Então, quando você vê assim, não haverá prisão civil por dívida, salvo. Então, vamos lá. A regra, não haver prisão civil por dívida, tá? Mas você está devendo o banco. Problema, o banco não vai pedir uma ordem de prisão, né? Para executar uma ordem de prisão contra você, tá? Mas tem casos que sim, tem. Salva de responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusado de obrigação
alimentícia, né? Então, no caso de obrigação alimentícia, realmente vai prender. E, obviamente, isso é o que mais prende, tá? E a do depositário infiel. E agora a gente tem que entender o que é o depositário infiel, né? Porque você já pensa em fidelidade, aí tem amante, é o quê? O que é esse cara? Na verdade, você tem que entender assim, olha só. O depositário infiel é aquele que a justiça deposita nele, né, algum bem, algum dinheiro, alguma coisa para ele cuidar durante esse tempo. Se ele depredar esse patrimônio e perder esse patrimônio, ele é depositário infiel. E aí, obviamente, vamos dizer assim, ele está cuidando de uma empresa. A empresa está dando lucro. Daqui a pouco ele assumiu tal, começa a dar prejuízo. Ele se torna um depositário o quê? Infiel. Ele tem que pagar por isso, tá? Então, nesse caso, ele vai gerar uma dívida. Ele não. Aí a Constituição fala que ele poderia ser preso por isso. Só que a gente tem um pacto que fala que não pode. E aí o STF ficou assim, caraca, a Constituição fala que sim, o pacto fala que não, e como é que a gente vai criar uma lei falando que sim ou que não, né? Porque essa lei estaria de confronto com a Constituição ou confronto o pacto. E aí o STF o que fez? Olha só, gente, não dá para criar essa lei sobre a prisão depositária infiel, porque isso daí é uma norma de eficácia limitada, depende de lei para tratar sobre essa matéria, né? Então, ter a possibilidade da prisão somente por lei. E a súmula vinculante, número 25, falou assim: é ilícita a prisão civil do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito, né? Se ele vai cuidar de um helicóptero, de uma conta bancária, de uma empresa, qualquer coisa, se ele gerou dívida, ele tem que pagar a dívida? Tem, mas ele não pode ser preso por essa dívida, tá? Já a obrigação alimentícia, né, a famosa pensão alimentícia, que é o primeiro exemplo ali, é o primeiro salvo, esse prende. E esse não tem súmula nenhuma, não. Então, hoje, as questões elas vêm assim, de acordo com o entendimento do STF, só cabe prisão civil por dívida pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia, tá certo, tá? E aí eles vêm também, segundo o STF, sobre o depositário infiel, cabe a prisão dele? Errado, não cabe, tá? Perfeito? É isso que você vai ver. Quando você vê uma questão sobre esse tema aqui, a maioria das situações eles vão trazer, segundo o entendimento do STF, tá? Só se ele perguntar assim, de acordo com o que está escrito na Constituição. Aí você fala, esses dois casos aqui, beleza. Aí tá certo também, tá? Só se ele te puxar isso, assim, de uma forma muito clara, tá? O que está expresso na Constituição, problema STF, o que está escrito aí? Aí beleza, aí você vai também, né? Aí fala as duas situações. Vamos lá. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, né? A gente tem aqui a Defensoria Pública, né, atuando para as pessoas que não têm a possibilidade de pagar, por isso que aí vão poder a possibilidade de entrar na justiça gratuita, né? Isso daí traz o conceito do livre acesso ao poder judiciário, tá? Então, a gente tem aqui jurisprudência e, ó, pessoa jurídica pode pleitear assistência jurídica gratuita, tá? Não é só pessoa física, não. Perfeito? Muitas vezes a gente debate sobre isso, tá? Aqui, ó, botei algumas jurisprudências, a STF fala, ó, cabe ao Estado o custeio de exame de DNA para os beneficiários de assistência jurídica gratuita. O Estado, então, tem que estar obrigado a custear, né? Os que entram na justiça gratuita e pedem exame de DNA, por exemplo, para teste de paternidade, alguma coisa. O beneficiário da justiça gratuita que sucumbe é condenado ao pagamento das custas, que, entretanto, só lhe serão exigidos se até 5 anos contados da decisão final. Poder satisfazê-la sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, tá? Isso é importante também. O beneficiário da justiça gratuita, ele pode ser condenado ao pagamento das custas processuais, tá? Desde que não atinja o seu sustento próprio ou de sua família, perfeito? Tratando-se de pessoa jurídica, deverá comprovar a incapacidade financeira, balanço patrimonial da pessoa jurídica para comprovar que essa pessoa jurídica não tem condição, tá? Aqui, ó, eu incluí a emenda constitucional número 115 de 2022, né, que isso daqui se tornou constitucional. A gente tinha antes de 2022, não tínhamos previsão constitucional. Rapidinho, ó, quero falar só da gratuidade, né? Ação gratuita para o reconhecidamente pobres, na forma da lei, o registro civil de nascimento e a certidão de óbito, tá? Existe uma lei federal que cria o registro civil de nascimento para todas as pessoas, a primeira via para todas as pessoas. Lembrando também que o habeas corpus e o habeas data, que são garantias fundamentais, são chamados de remédios constitucionais, eles são
gratuitos, tá? Então, cuidado com isso na hora da prova. Perfeito? Tranquilo? E aqui, ó, é assegurado nos termos da lei. Isso daqui foi em 2022. Por quê? O que aconteceu, galera? Vou explicar toda a teoria. Primeiro, foi criada a Lei 13.709. A Lei 13.709, ela é de 2014, 15, 16, 17... Na verdade, é a Lei 12.965, que instituiu o Marco Civil da Internet, em 2014, e aí veio a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Dados pessoais. A Lei Geral de Proteção de Dados. Essa daqui acho que é 2018, agora não me falha a memória, mas ela foi atualizada em 2019, pela Lei 13.853. 13.853 de 2019, né? A nova Lei Geral de Proteção de Dados, tá? 13.853 de 2019, que é a Lei Geral de Proteção, antes ainda estava como Marco Civil da Internet, mas eles mudaram e botaram a Lei de Proteção de Dados Pessoais, né? Então, essa lei, ela trata sobre o tratamento de dados pessoais, perfeito? Respeitando o direito à privacidade. Pode ser dados pessoais ligados às pessoas físicas e jurídicas, tá? Que encontram-se, inclusive em meios digitais, de pessoas jurídicas de direito público ou privado, com o objetivo de proteger um direito à liberdade e à privacidade e o livre desenvolvimento da pessoa, tá? Então, isso daí, o que aconteceu? Depois de 2019, eles pensaram assim, vamos incluir isso e vamos colocar como uma regra constitucional. Eu não vi até necessidade disso, nem entendia por quê. Mas eles quiseram botar o inciso 79 e é assegurado nos termos da lei o direito à proteção de dados pessoais, tá? E o que é conceito? O que é o conceito de dados pessoais? Pode cair na tua prova, tá? Dados pessoais, galera, conforme a própria lei, Lei Geral de Proteção de Dados, artigo 5º, dado pessoal é qualquer informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável, tá? Então, informação relacionada à pessoa natural. Então, você tem dados pessoais na Receita Federal, no INSS, no Ministério do Trabalho, né? Entre outros órgãos públicos, SPC, Serasa, cartão de crédito, banco, né? Um monte de instituições aí você tem. Nem que for, às vezes, o básico no nome, tem e-mail, telefone, né? Mas tem muita coisa. Mas tem dados que são dados pessoais sensíveis, que as empresas podem ter. E aí o dado pessoal ligado à raça, questão ética, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato, caráter religioso, filantrópico, político, dado à saúde, à vida sexual, dado genético, biométrico, quando vinculado à pessoa natural, isso é um dado pessoal sensível, tá? Porque muitas das vezes tu imagina a informação de um estado de saúde de uma pessoa e aí com isso um plano de saúde repassa para o outro essa informação e aquela pessoa quer se filiar, né, se associar ao plano de saúde, opa, ela já tem essa doença aqui, não vou deixar não, vou criar óbice. Então, essas situações que podem gerar em relação à transmissão de dados. Quantas vezes, até eu mesmo estou falando de uma forma aqui bem pessoal, quando você faz num plano de telefonia, daqui a pouco a outra telefonia está te ligando também, já sabendo tudo de você. Como é que você sabe, né? Como é que eles passaram os dados? Um passou o dado para outro. E isso é proibido, né, gente? Isso daí corrompe a Lei de Proteção de Dados, tá? E são dados pessoais. Perfeito? Então, eu tô fechando aqui, galera. Um forte abraço. Você que gostou aí, dá um joinha, dá uma estrelinha, sei lá, curte lá o canal, dá essa força. Beleza? Um forte abraço e bons estudos.